UEL FM Notícia, com Cristina Cortes e Eliette Vanzo. Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Lava Jato. Prefeituras paranaenses realizam protesto hoje contra a crise financeira. Violência nas redes sociais aumenta. Especialista dá dicas de como se proteger. E na coluna Autor e Obra de hoje, o destaque é para a comunicação pública como mediadora das relações sociais. 10h12. UEL FM Notícia. Londrina cedia a 15ª Semana Municipal da Paz. Diversas atividades estão programadas até 30 de setembro. E aqui no UEL FM Notícia estamos realizando uma série de entrevistas que tratam da cultura de paz. Hoje conosco o advogado Fernando Pérez, especialista em direito digital e crimes cibernéticos. Vamos falar sobre o projeto Segurança na Rede, o uso correto e seguro da internet, a violência nas redes, os crimes virtuais e como se proteger deles. Bom dia, doutor Fernando. Muito bom dia, agradeço a oportunidade em poder compartilhar algumas informações a respeito da segurança do uso da internet. Sim, de acordo com os últimos dados do IBGE, mais da metade dos brasileiros já está conectada à internet, 50,1%. Então é urgente pensar na reprodução da violência nas redes e as alternativas para uma cultura de paz. Quais as formas, doutor, de violência mais presentes hoje nas redes? Quando tratamos de internet, redes sociais, a integração cada vez maior de usuários traz algumas preocupações também. Ou seja, a partir do momento que o usuário ele esquece que ele deve cumprir com seus direitos e obrigações também no ciberespaço, isso pode fazer com que o impacto de crimes ocorridos seja muito agressivo, né? Ou seja, traga ali muitas consequências para as vítimas de crimes cibernéticos. A ofensa à honra das pessoas, dos usuários da internet, tem trazido uma grande preocupação. Por quê? Hoje é muito fácil você acessar uma rede social, você compartilhar opiniões pessoais ou informações produzidas por terceiros e ter um sentimento de impunidade, que posso fazer qualquer coisa e não serei responsabilizado por isso. Talvez não em quantidade, mas no impacto que causa aos individuais, às vítimas de crimes cibernéticos, as ofensas, as honras, a liberdade, a privacidade, a ofensa à imagem da pessoa tem sido uma grande preocupação e tem dado muito trabalho. Doutor, a ofensa à honra já está prevista no Código Penal. Então, o que acontece agora? É o mesmo crime ocorrendo em um outro ambiente? Exato. O crime ele já existe. São velhos crimes cometidos por novos meios. Quando a gente fala de calúnia, injúria, difamação, eles já existem no nosso Código Penal. Ou seja, eu não preciso a criação de uma nova lei para entender que existe um crime que ele não é amparado pela nossa legislação. Porém, a forma como ele é cometido, a abrangência que pode ocorrer na realização de um crime cibernético, isso é também pontuado de algumas formas. É que a rede ela acaba passando essa ideia da pessoa não ficar escondida, né? Ela não mostra a cara, ela está dentro de casa, no aparelho, e isso acaba criando uma ilusão de proteção, né? Que ela está segura e ela pode fazer o comentário que quiser. Exatamente, existe uma ilusão de anonimato, que eu estou utilizando uma página, uma rede social, e eu posso compartilhar aquelas informações e a responsabilização não vai chegar até mim. Muitos usuários confundem a liberdade de expressão com a ofensa à honra de outras pessoas. Ou seja, compartilham informações, mas não são opiniões pessoais, não são observações pontuais sobre determinadas questões, mas atingem o indivíduo, atingem as instituições de uma forma muito agressiva, e isso pode ser considerado um crime. Então, o sentimento de impunidade, a falsa sensação de anonimato e essa falta de entendimento sobre os direitos que devem ser praticados na internet, que ocasionam grandes problemas. Há um crime, por exemplo, que foi divulgado na imprensa com relação à agressão verbal que ocorreu em Arapongas, a 35 quilômetros aqui de Londrina. Foi no final de 2013, em que a polícia prendeu uma moto que estava com a documentação irregular. O dono se revoltou, xingou a PM pela internet, o policial viu
essas mensagens e prendeu o rapaz por desacato. Quando ele foi buscar moto no batalhão, ele teve voz de prisão, o Diego Bolognese Goed, de 24 anos. Foi divulgado, inclusive, pela imprensa, então não há problema citar o nome. E a moto possuía débitos de licenciamento de seguro. A polícia fez cópia de tudo que foi publicado das mensagens e quando o rapaz foi buscar a moto, então ele recebeu a voz de prisão. Ele foi levado para a delegacia, assinou um termo se comprometendo a ir a uma audiência e então foi liberado. Esse é um exemplo muito claro das consequências. E esse não foi o único exemplo pelo nosso país. Diversas pessoas revoltadas com indignadas, né, pessoalmente com alguma questão pontual, atacaram policiais ou outras autoridades. Note que em casos como esse, ele não ficou insatisfeito e revoltado, às vezes, com a atitude, ou seja, com as consequências, do modo como ele foi tratado, do modo como ele foi colocado, mas ele atacou a honra do policial, ou seja, individual. Ou seja, assim como nós podemos ser atacados, ser vítimas do mesmo crime, a partir do momento que o autor de um crime ele faz essa diferença, ele não tá indignado com o ato que aconteceu, ou ele acha que aquilo não deveria ser feito daquele modo, ou o procedimento foi tomado de um modo incorreto, não, mas ele ataca a pessoa, o indivíduo, e a partir daí isso pode ser considerado um crime. Doutor, tem até uma fala sua numa entrevista que eu ouvi que não é pra gente fazer justiça com o próprio mouse. É bem significativo. No caso, estamos falando de uma autoridade, mas pessoas físicas como nós, e isso tem acontecido muito, né? Uma agressão verbal, ela é passível de um processo? Sem dúvida. Os nossos direitos são protegidos integralmente na internet também. Se eu me tornar uma vítima de um crime praticado na internet, numa rede social, se a minha honra for agredida, eu posso buscar a ajuda policial e também a reparação judicial, ou seja, inclusive com uma indenização por danos morais, se eu conseguir demonstrar a ocorrência desse crime e principalmente conseguir, né, identificar o autor. Mas eu posso receber essa reparação, eu posso inclusive pedir para que o autor cesse uma agressão que seja contínua, por exemplo, e receber uma indenização e outras penalidades, não só na esfera civil, mas que o autor esteja responsabilizado criminalmente também. É muito comum hoje a gente ver não só ofensas ao cidadão em particular, às instituições, aos políticos e tal. Como é que fica? Você comentava há pouco antes da entrevista, né? O que eu posso criticar com relação a uma autoridade pública, a um deputado, a um governador, a um prefeito, se eu não estiver satisfeito? O que eu posso dizer e o que eu não posso dizer? Quando estamos satisfeitos com determinados movimentos políticos, sociais, enfim, nós temos nossa opinião e esse é o nosso direito, ou seja, uma garantia constitucional. A liberdade de expressão é uma garantia constitucional, todos nós temos. Porém, eu posso opinar, eu posso emitir a minha opinião, e uma opinião muito mais pontual, às vezes, mais detalhada, mais profunda, sobre determinadas ações, sobre movimentações, sobre programas políticos, sobre projetos. Ou seja, eu posso concordar ou discordar sobre as ações que as pessoas estão tomando. Eu posso até discordar sobre a opinião das outras pessoas também. E eu posso qualificar de acordo com o meu entendimento. Eu gostei, não gostei. Independente qual seja o termo utilizado, não estou satisfeito, acho que é errado, sou contra a esse pensamento. Porém, se eu ataco o indivíduo, eu esqueço essa questão da opinião que o indivíduo tem, que a vítima eventualmente tenha. Mas eu ataco ele, eu ataco as qualidades, eu ofendo a pessoa, ou até mesmo eu posso ofender uma instituição, por exemplo, esquecendo das opiniões que elas estão emitindo. Mas eu estou atacando a base, ou seja, as características da instituição, eu posso cometer um crime também. Lembrando que liberdade de expressão é o direito de se expressar até o ponto em que o limite qual que é? A partir do momento que eu estou invadindo, ou seja, sobrepujando os direitos de outra pessoa. Ou seja, eu posso exprimir minhas opiniões? Posso. Mas liberdade de expressão não é falar o que quiser, aonde quiser. Mas emitir opiniões, se expressar. Mas não ofender pessoas e instituições. E quais seriam os maiores desafios para responsabilizar o autor do crime, o autor do ato, no ambiente virtual? O maior desafio, na maioria dos casos que se chegam até a justiça, é justamente identificar o autor. Não é que a legislação ela não permite uma responsabilização do autor, mas provar que aquele autor, aquela pessoa
praticou determinados atos é sempre um grande desafio. Por isso, a partir do momento que eu me torno uma vítima de um crime cibernético, eu devo imediatamente preservar essas provas. Se eu recebi um e-mail, guardar o e-mail. Não excluir o e-mail. Se eu receber uma mensagem, se eu identificar uma página, por exemplo, uma mensagem numa rede social, um site, eu posso, inclusive, ir até o cartório e registrar uma ata notarial. Por quê? A partir do momento que aquela informação sai do ar, ela é excluída pelo autor ou por uma outra pessoa, eu ainda posso garantir que naquele dia, naquele horário, aquela informação, aquela imagem, aquele vídeo estava no ar com aquele conteúdo. Então, primeiramente, guardar as provas imediatamente. Eu não digo um dia depois, 2 dias depois, imediatamente preservar as provas. Então ele pode procurar ajuda de um advogado, muitas vezes até em determinados casos, até ajuda do juizado especial, na busca para conter uma ofensa à honra, para retirar um conteúdo e até mesmo buscar uma reparação por danos morais. Em alguns casos pontuais, como na divulgação de, por exemplo, de imagens de pornografia, a vítima ela pode diretamente no provedor responsável por aquele que hospeda essas informações pedir para que se retire essas informações. Em alguns outros casos, ela precisa da ajuda judicial, de um amparo judicial para poder retirar essas informações. Estamos conversando com Fernando Pérez, advogado especialista em direito digital e crimes cibernéticos. O senhor comentou agora há pouco sobre a pornografia, então é válido citar aqui também como reflexão um caso recente de uma estudante de uma faculdade daqui de Londrina que foi vítima de uma pessoa que postou um vídeo com imagens eróticas na internet, dizendo ser ela a jovem das imagens, no caso não era ela a jovem das imagens, e por causa desta postagem inverídica, a jovem foi vítima de assédio e constrangimento no trabalho e na própria faculdade. E aí vale pensar na responsabilidade também do que compartilhamos nas redes. A internet ela é covarde. Ela é covarde porque ela não permite que as pessoas se certifiquem das informações. Nós tomamos conhecimento das informações e compartilhamos sem distinção, sem nenhum critério. Nesse caso pontual, uma pessoa, obviamente, agindo de má fé, querendo prejudicar a pessoa, pegou um vídeo qualquer e distribuiu nas redes sociais, pelos celulares, e atribuindo àquela determinada pessoa. Quem recebia esse vídeo não ligava para a vítima para perguntar, é você mesmo? Não, compartilhava as informações e acabava por prejudicar. Em poucos dias, ou seja, a abrangência tinha se tornado ali imensurável. Como nós não tomamos esse cuidado, nós não temos uma educação digital criteriosa, esses crimes continuam a acontecer. Ou seja, por mais que em alguns casos você consiga conter, retirar alguns vídeos, algumas imagens de circulação, muita coisa fica ainda, o resquício ainda é muito grande desses pontos, e o impacto ele acaba sendo quase que permanente, e eu diria que em alguns casos seria até inviável retirar determinadas informações, determinadas imagens. E quem compartilha, não só quem posta, mas quem compartilha também pode ser responsabilizado. Sem dúvida. A partir do momento que uma pessoa compartilha um conteúdo de um crime, ela dá nova visibilidade àquelas informações. Então é muito tênue a linha que separa entre um compartilhar sem responsabilidade ou um compartilhar com responsabilidade. Em alguns casos, isso já com decisões judiciais, o simples curtir, que algumas redes sociais permitem, responsabilizar aquelas pessoas que assim praticaram. Ou seja, porque deram nova visibilidade, alguma coisa está acontecendo errado. Por mais que a internet tenha uma abrangência muito grande, estava limitada a um certo número de pessoas, deu uma nova visibilidade, mais pessoas tiveram acesso a isso. Então tem que se preocupar, inclusive, com o que você curte e o que você compartilha. Sem dúvida, sempre. Independente de qual seja a forma de compartilhar as informações, seja pelos aplicativos de mensagens móveis, seja pelas redes sociais, blogs, e-mails, sempre eu tenho que ter uma seleção muito criteriosa do que eu vou compartilhar, porque nisso eu posso cometer um crime. Doutor Fernando, parece que não há uma credibilidade ainda, as pessoas não acreditam muito por ser crime virtual que ele vai ser elucidado. Infelizmente, isso é verdade. Tanto os autores dos crimes, eles possuem um sentimento que a nossa legislação não vai responsabilizar ele, e por isso, isso não é legal, porque isso a ocorrência de crimes, ela não é limitada pela simples existência de leis, e ainda as próprias vítimas
muitas vezes não procuram ajuda competente naquele momento, uma ajuda profissional para que os crimes cessem. Muitas vezes ela vai procurar 1, 2, 3 anos depois uma ajuda, a hora que ela não aguenta mais. Muitas vezes a hora que ela está próximo até tirar a própria vida, ceifar a própria vida, ela vai procurar ajuda. E a internet, como eu disse, ela é covarde, ela não perdoa essas questões. E essas informações, por mais tempo que se passe na internet, maior vai ser a abrangência dela. Tanto os autores dos crimes acham que podem se manter impunes e as vítimas também acham que não recebem esse amparo. Por isso, todos nós precisamos ter essa cultura. 10h27. Doutor, todo crime virtual, ele pode ser elucidado ou não? Eu gostaria de resumir e falar que todos podem ser facilmente solucionados. Eu diria que todo crime deixa rastro. Infelizmente, nem sempre é viável, porque muitas vezes o rastro está em outro país, ele está numa forma inacessível. Mas todo crime deixa rastro. E todos, independente de qual seja a situação, toda vítima de um crime cibernético deve procurar ajuda, seja de um advogado, ou até mesmo da polícia, para que essas informações, para que se tente identificar o criminoso. A partir do momento que nós tivemos essa cultura, eu tenho esperança que a gente comece a mudar alguma coisa nisso. E qual a origem? Como puxar esses dados? Toda vez que eu acesso a internet, uma rede social, mando um e-mail, a identidade do meu computador naquele momento, meu endereço de IP, é registrado pelos provedores responsáveis. Então, o Marco Civil da Internet, inclusive, ele prevê um tempo mínimo de guarda dessas informações. A partir do momento que eu peço uma quebra de sigilo para esses provedores, eu tenho a oportunidade de identificar a origem, o número de IP, que com uma nova quebra de sigilo vai me identificar o endereço da onde saiu esse acesso. Muitas vezes não vai identificar a pessoa, mas o endereço da onde saiu essa conexão. Infelizmente, muitas vezes esses números de IPs são identificados, são originados de outros países distantes. Ou seja, é possível? É possível, é viável. Cada caso tem que ser tratado de uma forma distinta, mas eu lhe digo que na maioria dos casos é possível identificar o autor. Essa quebra de sigilo do IP é só por um especialista, alguém autorizado, lógico. Através de uma ação judicial. É necessário uma ação judicial para que o provedor responsável que tem essas informações libere esses dados. 10h29. Doutor, vamos falar dessa cartilha que o senhor idealizou, uso correto e seguro da internet, segurança, é um projeto de segurança na rede. Aqui até folheando, a gente já pôde observar que antivírus e senha parece que continuam sendo as alternativas melhores ainda para a proteção. Nós identificamos que os grandes problemas, eles ocorrem pela negligência de pequenas ações, de pequenos conselhos, pequenos e antigos conselhos. Quando a gente fala de antivírus, redes sociais, de senhas, são dicas, são questões que nós ouvimos há muito tempo, só que nós negligenciamos. Usamos senhas fáceis, nós deixamos de utilizar antivírus, podemos utilizar antivírus inclusive no celular, e por aí vai. Pelos pequenos problemas, os grandes, pequenas ações, negligências, os grandes problemas acontecem. Com relação às dicas aqui sobre redes sociais. Nós devemos lembrar que uma rede social é um espaço público. Tudo aquilo que eu compartilho, eu estou dando uma visibilidade muito grande. Quando eu compartilho uma informação, não necessariamente estou cometendo um crime, mas devo me atentar se estou me expondo demais. Se estou repassando, compartilhando informações que estão aquém do interesse público e podem, inclusive, me prejudicar. Ou seja, até interessante, assaltantes foram entrevistados em determinadas questões, admitiram que acompanharam a rotina de suas vítimas nas redes sociais. Se você posta uma foto agora que está viajando, num lugar um pouco mais distante, o assaltante ele sabe que nas próximas horas não vai ter ninguém em casa. Antigamente nós deixávamos a luz de nossa casa acesa, até hoje ainda, deixamos a luz de casa acesa para que se demonstre que tem alguém em casa, mas avisamos nas redes sociais que estamos distantes. Então tem que me preocupar se eu estou compartilhando informações demais. Respeitar os direitos de todos os outros usuários e usar as redes sociais e os outros sites com muita educação. Com relação às redes Wi-Fi, quais os cuidados? Eu não devo utilizar uma rede Wi-Fi, eu não deveria, pelo menos, utilizar uma rede Wi-Fi que não esteja segura. Uma rede Wi-Fi sem senha, por exemplo,
ela pode levar um criminoso a utilizar essa conexão para capturar dados e informações minhas. Dados bancários, por exemplo. Ou seja, eu tenho que tomar muito cuidado ao acessar uma rede Wi-Fi desconhecida. Um criminoso, ele pode criar uma rede Wi-Fi com o mesmo nome daquela que eu estou acostumado a acessar e criar sites falsos que eu vou acessar. Ou seja, eu tenho que tomar cuidado porque ali é uma porta para muitos criminosos agirem. Internet banking, quais cuidados? Eu tenho que tomar cuidado sempre ao realizar transações pela internet e ter um entendimento sobre de que forma que eu posso acessar de um site seguro, verificar se eu não estou acessando sites falsos, evitar clicar em e-mails de bancos que nós recebemos. Muitas vezes recebemos informações que devemos atualizar dispositivos, informações da conta, e na verdade seremos direcionados para sites falsos. Então devo me atentar aos sites que estou acessando e, se possível, evitar grandes transações e liberar grandes limites na transação. Isso com certeza ajuda. 10h32. Conversamos então com o Dr. Fernando Pérez, que é advogado especialista em direito digital e crimes cibernéticos. Obrigada pela presença, doutor. Muito obrigado por toda a atenção. Amanhã nós vamos falar sobre jornalismo e a cultura de paz com os jornalistas Fernando Brevilieri, editor-chefe da TV Tarobá, e Reinaldo Zanardi, professor e coordenador do curso de Comunicação Social Jornalismo da Unopar. Você está ouvindo o UEL-FM Notícia, de segunda a sexta às 10 da manhã, também disponível na internet, pelo site uelfm.uel.br.